Livro Final da Tempestade, limpando a bagunça e reconstruindo o que foi perdido, de Dave Leonardo. Capítulo 6, Princípios da Felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Na verdade, talvez poucas coisas na vida sejam tão valorizadas e perseguidas quanto a felicidade. A busca por ela é a razão de muitos escolherem certo curso na universidade, mudarem de país ou decidirem permanecer no mesmo, casarem-se, optarem por trabalhar ou não com tal coisa, trocarem de carreira, planejarem suas vidas de maneira que em algum momento ou na maior parte do tempo possam encontrar esse contentamento. No entanto, o nosso grande problema é acharmos que a felicidade só acontecerá quando e se. Se o casamento acontecer, quando o apartamento for comprado, se a gravidez chegar, quando o carro novo vier, se houver a promoção no trabalho ou se a viagem internacional se tornar realidade. O que pouca gente entende é que ela não pode depender de nenhum desses fatores. Eu amo o fato de como ao longo da Bíblia toda o Senhor nos revela que a nossa felicidade está atrelada à pessoa dele. Em outras palavras, o que o salmista está nos dizendo é que a satisfação plena possui uma fonte: Deus. Ele é melhor do que qualquer coisa que conhecemos, inclusive a vida. E por isso deve ser a razão da gratidão em nossos lábios. Isso significa que saber que o Senhor é bom e que nos seus planos para nós são perfeitos deve gerar uma atitude em resposta. Já que conhecemos e temos consciência de sua benignidade, nossas atitudes devem condizer com essa verdade. Entretanto, hoje e a cada dia mais, parece que a nossa geração contraria essa lógica. Quantos amam dizer que Jesus é lindo, maravilhoso e tantas outras coisas, mas por não terem uma vida que confirme tudo isso, acabam simplesmente demonstrando que essas declarações são meras palavras jogadas ao vento, sem o valor real. Na realidade, nós carregamos o sonho americano do que seria uma vida plena, mas raramente gostamos de incluir Deus nessa equação. Genericamente pensamos: eu quero me casar, ter filhos, mas antes preciso comprar um carro, uma casa, terminar a pós-graduação. Depois que alcançar esses objetivos e ser feliz, aí sim é o momento de me voltar para Deus e aplicar os seus princípios em minha vida. Infelizmente, mesmo que seja sem perceber, muitas pessoas ficam presas nessa forma de pensar durante a vida inteira, de maneira que a felicidade sempre acaba sendo atrelada ao próximo passo. A questão é que, nesse tipo de mentalidade, o agora praticamente não interessa, apenas o que está lá na frente. Então, diante de qualquer conquista, seja um carro popular, a primeira casa própria ou alguma outra coisa, o pensamento será: quando eu adquirir um melhor, aí sim terei realizado meu sonho e serei feliz. Acontece que quando chega o momento de comprar o carro do ano ou mudar-se para uma mansão, parece que tudo acabou perdendo o sentido no meio do caminho. Isso porque, de fato, os olhos nunca estiveram neste ou naquele bem, e sim em algo que não existe. Certa vez, tive a oportunidade de visitar a casa de uma pessoa muito rica. E quem me conhece pelo menos um pouco sabe o quanto sou escandaloso. Não sei disfarçar. Quando vejo alguma coisa muito bonita, diferente ou fora da minha realidade, a minha reação é logo soltar algo assim: ai, meu Deus! Então, assim que cheguei àquele apartamento, não sabia para onde olhar. Pessoal, era a minha primeira vez em um duplex. Na hora em que entrei, vi uma escada e pensei: o que é isso? Uma escada de incêndio? Mas o que mais me impressionou foi a sacada, com uma bela vista e uma piscina particular. Imediatamente comentei com o dono do imóvel: caramba, você tem uma piscina no seu apartamento? E apesar de ter percebido que eu estava empolgado, ele me disse: faz uns 2 anos que eu não entro aí. Sem entender como aquilo poderia ser possível, respondi na mesma hora: se fosse eu ia morar lá dentro. Então ele começou a explicar: Dave, antes de morar aqui, meu sonho era ter uma casa como essa. Sonhei com essa piscina e com cada detalhe que você está vendo. Foi difícil conquistar, mas agora parece que perdeu a graça. Há 2 anos tudo era novidade. Eu realmente vivia dentro da piscina e curtindo os cômodos.
mas com o tempo virou parte da rotina. Da mesma forma, passei por algo parecido na primeira vez em que eu comprei um celular muito caro, que eu queria muito. Fui pregar nos Estados Unidos e quando cheguei lá, mesmo com tantas marcas diferentes, não pensei duas vezes e fui correndo à loja que vendia o aparelho que eu queria. Quando coloquei os pés lá dentro e olhei ao redor, tive uma sensação muito boa, como se fosse privilegiado estar ali e fizesse parte de uma pequena parcela da população que um dia também teria aquela experiência. Para ser sincero, estava me achando. Comprei o modelo que mais gostei e saí desfilando pelas ruas com um celular novo. Tive todo o cuidado para não arranhar ou deixar cair no chão por nada. Mas bastaram algumas horas para aquele se tornar mais um celular. A felicidade, por mais que fosse real, era curta e passageira. Porém, com isso, não estou querendo dizer que a busca por sonhos grandes e objetivos desafiadores seja um problema. Querer mais da vida e se esforçar para conquistar conforto e bem-estar para você e sua família e até outras pessoas que serão ajudadas nesse processo não é errado. Pelo contrário, precisamos abandonar o comodismo, empenhar-nos, lutar e correr atrás do progresso em todos os sentidos. A grande questão é quando passamos a supervalorizar essas conquistas materiais como se elas fossem a fonte da nossa alegria. Isso acontece quando desvirtuamos as boas motivações que tínhamos e damos lugar a uma ambição nociva, em que passamos a querer ter para mostrar, ter para ser, ou até mesmo ter porque todo mundo tem. Já a gratidão nos blinda contra os perigos do descontentamento. Portanto, uma pessoa com um coração grato pela sua vida e pelo que já tem é infinitamente mais feliz, porque reconhece que tudo que ela tem de bom vem de Deus. Quanto a isso, a palavra nos garante. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Tiago 1,17. No entanto, ao contrário do que esses versículos nos orientam, quantos se dizem cristãos, mas vivem amargurados, infelizes e cheios de tristeza por não serem capazes de enxergar a bondade, amor, misericórdia e a graça de Deus em suas vidas? Alguns focam tanto no que ainda não têm, naquilo que desejam ser e fazer, que acabam não percebendo que, por meio de Cristo, já possuem tudo o que precisam. Como nos falta um coração grato! Como nos faltam olhos para reconhecer o que já temos! Inclusive, muitas vezes, ficamos tão cegos com o futuro e por nossos desejos que ignoramos o próprio sacrifício de Jesus por nós. Só por sermos salvos, deveríamos ser as pessoas mais gratas e felizes da terra. Mesmo não merecendo, o amor incondicional de Deus nos encontrou, pagou a nossa dívida e nos perdoou, para que pudéssemos ser parte da sua família eternamente. Todos os dias, sem falhar, essa mesma misericórdia nos alcança. E por mais que muitas coisas possam não ser como gostaríamos, ainda assim temos motivos infinitos para agradecer. Temos uma casa, uma família, roupas, saúde, um trabalho para nos sustentar, cobertores para dias frios, comida em nossa despensa, temos amigos de verdade, um chuveiro com água quente, uma igreja para chamarmos de família, temos vida e podemos respirar sem que haja a cobrança ou a privação disso. Isso é graça de Deus. Talvez você ainda não tenha acesso a todas essas coisas. Se esse for o caso, eu o desafio a orar, fazer a sua parte em busca de seus sonhos e desejos e experimentar as boas e perfeitas dádivas do Pai das Luzes vindo sobre você. Entretanto, independentemente daquilo que ainda não temos, é imprescindível que cultivemos um coração grato e vivamos pontuados por este e tantos outros princípios da Palavra de Deus. Em contrapartida, sempre que penso nesse assunto, chego à conclusão de que talvez a maior parte da nossa dificuldade de sermos gratos se dê pelo fato de ainda não termos entendido o que realmente importa nessa vida. E isso está muito ligado à nossa percepção e familiaridade com as questões eternas. Há algum tempo, ouvi uma história a respeito de um sábio egípcio famoso em sua região. Na narrativa, um viajante chegou até a cidade desse sábio e foi de casa em casa procurando por ele.
O homem foi encontrado em um local simples, com poucos móveis, sentado em uma cadeira sem nenhuma sofisticação, lendo um livro. O viajante, que era muito rico, olhou para o sábio extremamente desconfiado e perguntou: "Você é o famoso sábio de quem todos falam?" Então este respondeu: "Bom, são as pessoas que me atribuem essa posição. Mas você é realmente o sábio? Onde estão as suas riquezas, suas posses, suas mobílias caras ou seu palácio?" Questionou o viajante. Percebendo quais eram as intenções daquele homem, o sábio devolveu: "E onde estão as suas riquezas? Onde está o seu palácio e os seus funcionários?" Foi quando o viajante rapidamente respondeu: "Estou aqui apenas de passagem. Tudo isso ficou na minha terra." Então o sábio olhou para ele e disse: "Pois bem, eu, assim como você, também estou apenas de passagem." O problema é que nós pensamos justamente como viajante e não como sábio. Na vida, temos a tendência de valorizar muito mais as coisas que temos a chance de perder do que as que durarão para sempre. Contudo, quando a Bíblia se refere a nós, ela compara nossas vidas ao vapor. Tiago 4,14, confirmando-nos o quanto a nossa estadia na terra é passageira. Por outro lado, o nosso destino é a eternidade e por isso precisamos viver da melhor maneira possível quando estamos aqui, construindo tesouros que são eternos e não apenas materiais. É por esse motivo que a palavra de Deus nos revela tantos princípios, verdades e valores fundamentais. Só assim seremos capazes de viver plenamente por Ele nesse mundo, lembrando-nos o tempo inteiro de que a nossa eternidade começa aqui e agora. O Sermão do Monte, por exemplo, talvez mais do que qualquer outra pregação de Cristo, resume e revela alguns desses princípios para que os colocam como alicerce em suas vidas. Portanto, não se cobre por aquilo que é fictício. Coloque seus esforços em ser e não em parecer. Não tente provar que você é bom postando imagens bonitas ou fazendo boas ações. Construa todos os dias um caráter aprovado. Não se preocupe em mostrar que você é um excelente marido apenas com belas declarações para sua esposa. Mas posicione-se como o sacerdote do lar que você é. Não ostente que você é uma ótima esposa só para ser elogiada em algum lugar. Seja a mãe que os seus filhos precisam e uma mulher maravilhosa para o seu marido. Ou se você deseja se dedicar a algo, que seja a necessidade de estar mais próximo de Jesus todos os dias. Rasgue o seu coração em sua presença, declare sua fome por Ele e deixe que o Espírito Santo preencha todos os espaços possíveis na sua vida. E por último, mas não menos importante, celebre as suas conquistas e as dos outros também. A celebração é um dos princípios para uma vida alegre. Às vezes até temos uma história bastante difícil, mas queremos muito mais que as pessoas se compadeçam de nós do que de fato investir tempo para mudar o nosso cenário. O pior é que talvez em nossa cabeça a melhor forma para que os outros compreendam nossos dilemas é fazendo com que, de algum modo, eles passem pelo mesmo. Então acabamos ferindo as pessoas e transbordando nossa amargura nelas, gerando não só em nossa vida, mas também na daqueles que estão em nosso redor mais dificuldade ainda. Sendo assim, pare de se lamentar e vitimizar ou ter inveja do que os outros têm. Aprenda a comemorar suas conquistas, mesmo quando forem pequenas, e a das outras pessoas também. Glória a Deus por aquilo que você está vivendo. Que bom que você está sendo abençoado. Que alegria você ter ganhado essa promoção. Que bom que você está desfrutando de tanto favor de Deus. Que incrível ter ganhado uma bolsa na universidade. Que maravilhoso você ter conseguido reformar sua casa. Ainda não aconteceu comigo, mas ainda bem que já tem alguém vivendo o que eu tenho vontade de viver. Isso sim é cumprir a palavra de Deus e agir profeticamente. Alegre-se de coração com o avanço daqueles que o cercam. E quando for a sua vez, celebre também. Não fixe os seus olhos no que ainda não veio. Deus, o tempo inteiro, está fazendo coisas novas, seja em nossa vida ou na vida dos outros. Temos de aprender a festejar de forma genuína cada uma delas, sejam grandes ou pequenas. Celebrar, em muitos casos, é a chave para rompermos com os cenários complicados pelos quais estamos passando.
Ninguém sorri todos os dias, assim como ninguém chora para sempre. Viver uma provação hoje não significa que estaremos condenados a sofrer pelo resto das nossas vidas. Pelo contrário, Cristo já sofreu por nós há muito tempo, para que, apesar das aflições, tivéssemos a oportunidade diária de nos alegrar e agradecer por todas as dádivas que Ele tem nos dado. João 16:33. A celebração, assim como a gratidão e a obediência, não é apenas um ritual ou algo que fazemos de forma religiosa, como parte de um conjunto de regras. Na verdade, viver debaixo dessa alegria é apenas um reflexo de quem recebeu uma revelação desses princípios, bem como do amor, graça e misericórdia de Deus. Logo, ser feliz tem muito mais a ver com o que temos e somos do que com o que conquistaremos, e acredito que esse seja o segredo. E é por isso que as pessoas querem ser felizes e não estar felizes. E quando penso em tudo isso, fica ainda mais óbvio para mim, porque Jesus disse que para entrarmos no reino dos céus, devemos ser como crianças, pois elas não se sentem na obrigação de ter muitos bens, status ou impressionar pessoas. Apenas são o que são, e isso as faz contentes. E aí, o que você achou aí do capítulo 6? Bem forte, né? Pois é. Se você gostou do capítulo 6, o princípio, né, da felicidade, você, de repente, tem um amigo que está meio triste, meio para baixo, né? Ou então aquele amigo ambicioso que só pensa, né, no futuro. Não, olha, não que não devemos pensar no futuro, é claro que sim, né? Mas com moderação. Levar de maneira feliz, alcançar de maneira feliz, né? Então, se você tem um amigo assim, manda esse capítulo para ele. Ó, amigo, ó, dá uma lida nesse capítulo aqui. Olha que isso vai te ajudar muito, hein? Tá? E se você mesmo gostou, curta, comente, compartilhe e se você gostou mais ainda, se inscreva no canal. Porque, ó, o capítulo 7 está assim delicioso. Te espero lá.